Uma primeira ideia que eu gostaria de provocar a reflexão daqueles que passaram ou venham a passar no futuro por esse dilema, essa angústia, ou que já encontraram a resposta, e aí a intenção seria então problematizar e provocar a reflexão, é que é o seguinte: tem um primeiro elemento importante que eu levo em consideração para refletir sobre esse dilema, que tem a ver com as etapas de formação das memórias de longo prazo. A memória de longo prazo tem um papel fundamental para o candidato a concursos públicos. Não que outras possibilidades de memória não sejam adotadas. Só para explicar rapidamente, existem várias classificações quanto às modalidades de memória, né? Nós temos classificações quanto ao objeto daquilo que é memorizado. Aí nós temos as chamadas memórias declarativas e as memórias procedurais. As memórias declarativas se dividem em semânticas e episódicas. As procedurais, as memórias procedurais são aquelas memórias motoras. Aprender aqueles movimentos que fazemos quando aprendemos a dirigir o carro, a andar de bicicleta, isso são memórias motoras, são memórias procedurais. Motoras e psicomotoras. Já as memórias declarativas são essas memórias de conteúdo, essas memórias que envolvem aspectos declarativos, que é o que a gente trata quando estamos nos preparando para concurso. Elas se dividem em episódicas, que envolvem eventos com os quais temos contatos, seriam, por exemplo, usando uma expressão aí do direito processual, seria uma memória fática. E temos memórias semânticas, que são mais conceituais, que envolvem efetivamente o conhecimento, informações produzidas. Me apropriando aí de um conceito do direito processual, seria a memória, enquanto a memória episódica e a memória fática, né, distinguindo lá, né, aspectos fáticos e jurídicos no direito processual, a memória episódica seria a memória fática, a memória semântica seria a memória jurídica. Do ponto de vista da duração, as memórias, naturalmente que como no direito, como lá no direito administrativo, no direito tributário, existem a ciência, quer dizer, nós não temos uma única construção acerca de princípios do direito administrativo, né? Enfim, essa construção é uma construção que tem uma razoável consenso do ponto de vista científico, mas não que seja unânime, né? Mas a grande maioria dos pesquisadores trabalham com essa construção. Do ponto de vista do tempo, da duração, as memórias, elas se dividem em memórias de trabalho, memória de curto prazo e memória de longo prazo. A memória de trabalho, inclusive alguns autores confundem a memória de curto prazo com a memória de trabalho. A memória de trabalho, né, tem um autor chamado Ivan Esquerdo, que para mim, né, inclusive eu publiquei hoje um post lá no blog sobre mapas mentais, né, algumas provocações à reflexão e ponderações, e cito lá o Ivan Esquerdo, na minha opinião, uma das maiores autoridades no Brasil, talvez no mundo, sobre o estudo da memória, um senhor em torno de ou mais de 80 anos de idade, neurologista, professor, pesquisador da Universidade do Rio Grande do Sul, e o Ivan Esquerdo, né, inclusive coloca essa divergência que existe às vezes entre os autores sobre a memória de trabalho e a memória de curto prazo. A memória de trabalho é um gerenciador da realidade. É aquela memória que nos permite, quando apertamos o dedo do elevador, né, para o elevador chegar, a gente lembrar que, por exemplo, estamos lá no terceiro andar e queremos ir para o térreo, a gente entrou no elevador, né, a memória de trabalho é que vai nos permitir fazer com que possamos lembrar que temos que apertar o botão do térreo. Já a memória de curto prazo, ela é uma outra memória a longo prazo também. Muito bem, a de curto prazo é uma memória, é como se fosse, o Ivan Esquerdo até fala, é como se fossem arquivos temporários, né? A memória de longo prazo, é aquela memória que efetivamente vai permitir, do ponto de vista da duração, uma disponibilidade cognitiva, ou seja, uma possibilidade de evocação da informação numa perspectiva de um prazo maior. Obviamente que todo candidato quer se apropriar de todo objeto de conhecimento previsto no edital enquanto memória de longo prazo, né? Mas como nós não somos seres humanos, nós não somos mutantes cognitivos, somos seres humanos e o esquecimento faz parte, é inerente à nossa natureza, né? Felizmente, aliás, né, isso é preciso que se entenda, às vezes os candidatos, mas eu esqueci. Esquecer faz parte da natureza humana. Muitos autores vão dizer que é uma condição adaptativa do ser humano, né? Muito bem.
Mas o fato é que, obviamente, que gostaríamos de... A intenção é que estudamos um conceito do direito constitucional, do direito administrativo, queremos que isso vire memória de longo prazo, né, de modo a ter a disponibilidade da informação no momento da prova. Isso não quer dizer, o primeiro alerta que eu quero chamar a atenção, um parênteses, na verdade, que nós não possamos trabalhar com memórias de curto prazo. Aliás, vou chamar atenção para isso no final, quando for tratar dessa questão aí, que inclusive é um alerta para o pessoal que vai fazer o MP de São Paulo, o que fazer até a data da prova, 2 semanas antes da prova, né, ou nas vésperas, principalmente nas vésperas da prova. A gente pode estar trabalhando com memória de curto prazo. Mas, obviamente, né, me parece, né, essa é a minha compreensão e acredito que seja uma compreensão razoável, que o que nós pretendemos é transformar aquele objeto de conhecimento com o qual temos contato por algum processo cognitivo em memória de longo prazo, né? Muito bem. E por que eu estou falando isso? O ciclo de formação da memória de longo prazo funciona mais ou menos assim. Nós temos contato, e resumidamente, esse é um processo extremamente complexo que se dá num nível bioneuroquímico. Memórias, gente, memórias são padrões de conexões. Memórias significa ação de neurônios e neurotransmissores. E aí existem neurônios e neurônios envolvidos do ponto de vista das áreas do cérebro envolvidas e modalidades específicas de neurotransmissores envolvidas nesses processos, né? Mas o fato é que tomamos contato com uma informação enquanto memória no primeiro momento. Aquilo enquanto memória de trabalho. Estamos lá estudando o livro, tá? Estamos lá estudando... por exemplo, classificação dos atos administrativos, em direito administrativo. Muito bem. Né? Ou atributos do ato administrativo. Então, estamos lá estudando, né, presunção de legitimidade, e estamos lá desenvolvendo, né, nos apropriando de uma série de informações correspondentes a esses conceitos. Né? Aquilo entra entre aspas, né, o contato vem como memória de trabalho. Muito bem, né? E aquilo vai se transformar em memória de curto prazo. E um detalhe importante é que a memória de longo prazo e a de curto prazo, uma não é etapa da outra, né? Essa é uma confusão que houve muito tempo na neurociência. Elas caminham de forma paralela, inclusive envolvendo estruturas distintas, né? Muito bem, eu estou falando tudo isso para chegar onde? O que eu quero dizer? O que eu quero dizer é que, ao estudar uma determinada informação, você imprimir consistência no seu processo cognitivo, memória de trabalho, e a partir da memória de trabalho, isso pode significar uma atitude que vai colaborar para que isso se torne memória de longo prazo. Porque pode ser que depois, o que eu quero dizer concretamente, por exemplo, eu estudei aqui. Aí eu não estudei, legal, beleza, e sublinhei no máximo, ou enfim, não adotei um outro processo cognitivo, e vamos dizer que não foi tão consistente assim a apropriação intelectual daquela informação. Eu daqui a um dia, uma semana, tentar recuperar aquilo, estudar de novo, isso, teoricamente, não terá o mesmo efeito do que naquele momento eu parar para fazer um resumo. Eu dar consistência, eu tentar da memória de trabalho já partir para a formação da memória de longo prazo. Porque se eu perdi esse time, pode ser que depois eu não vá conseguir transformar e construir essa memória de longo prazo. Isso eu cheguei à conclusão, para mim, né? Cheguei à conclusão para mim, e aí vamos dizer, é uma opinião, não é uma verdade absoluta, a partir da minha experiência, inclusive fazendo alguns testes, né? Então hoje, eu sei que tem um custo e tem um ônus, eu estou estudando um determinado conteúdo. Paro para fazer um resumo a cada página, a cada capítulo, a cada item, ou ao final, eu sei que isso tem um custo de tempo, isso tem um custo cognitivo, né? E até eu diria tem um custo emocional, porque a gente quer avançar. A gente quer passar para o capítulo seguinte, para o item seguinte, para a página seguinte, né? Não só por uma questão de tempo, enfim, às vezes por uma questão até de curiosidade. Eu quero saber o que vem depois, né? Eu estou estudando agora atributos do ato administrativo, o que vem depois agora, né? Enfim, mas eu acredito que nesta relação de custo-benefício, esse custo compense este investimento de dar consistência maior a esse processo cognitivo. Obviamente que isso não se limita aos resumos, você pode fazer um mapa mental, né, hoje que está na moda, né, inclusive tem um texto lá no blog, obviamente que isso também precisa levar em consideração os estilos de aprendizagem, você pode fazer um esquema, né, enfim, o fato é que agregar
cognição, esforço cognitivo, aquele processo inicial, isso pode contribuir naquele momento, né, aproveitar aquele contexto, aquele time, para criar uma memória de longo prazo. E esse é um fruto que vai ser colhido, né, por muito tempo. Né? Muito bem. Agora, quanto custa isso? Isso tem esse custo emocional, eu quero avançar. Isso tem um custo de tempo, né? Ah, professor, demora, né? Isso tem um custo cognitivo, né? É mais desgastante, é mais esforço cognitivo, né? Mas, né, isso tem um ganho também. Então esse é o primeiro aspecto. Na sua conta do custo-benefício pode ser, por vários motivos pode ser que na sua conta você chega à conclusão que esse saldo não é tão positivo assim. Muito bem, faça a reflexão e chegue às suas conclusões. Eu cheguei à minha. Muito bem. Um outro aspecto que eu queria chamar a atenção ainda sobre isso é essa questão do tempo. Né? E aí eu quero chamar a atenção para um detalhe. Inclusive vai ser o post que eu vou publicar no meu blog na semana que vem. Esse tema eu já estou adiantando aqui. Existe uma diferença entre tempo e duração. Professor, eu tenho pouco tempo para estudar. Beleza. Não tem problema se você tem pouco tempo. O que vai acontecer? Teoricamente, se você tem um plano de estudo estabelecido, a duração desse plano vai ser maior. Ah, mas eu quero que a duração seja menor. Tudo bem. Existe um conceito que eu trabalho no livro, que é um conceito que vem lá do gerenciamento de projetos, que é um outro campo do conhecimento, ligado, paralelo, aí, inserido no contexto da administração, só para abrir um parênteses aqui, chamar a atenção, eu também tenho formação na área da administração, tenho pós-graduação em administração financeira, e o contato com esse campo do conhecimento me ajudou muito a produzir, né, o que eu venho trabalhando em termos de orientação voltada à preparação para concurso também. Muito bem, então lá no gerenciamento de projetos existe o conceito da teoria da tripla restrição. Inclusive, volta e meia eu trabalho isso em textos no blog. Todo projeto, e a preparação para o concurso é um projeto, tem 3 restrições: qualidade, tempo e custo. Tempo aqui tem um sentido de duração, quando começa e quando termina a execução do plano de estudos. Investimento, custo, na preparação para o concurso, eu considero que custo significa tempo. Quantas horas de estudo eu tenho por dia, por semana, ou seja lá, qual unidade de duração eu vou considerar. Lá no Tuctor, por exemplo, né, que para quem não sabe é uma solução tecnológica desenvolvida a partir de uma metodologia construída, voltada à estruturação, monitoramento e controle de planejamentos do estudo. Lá no Tuctor a gente trabalha com o conceito de microciclo. O que é o microciclo? É a menor unidade de duração de um plano de estudos. Então, por exemplo, se o seu microciclo ele começa na segunda e termina no domingo e tem 7 dias, ele coincidiu com a semana. É uma semana de estudos. Você pode ter um microciclo que envolva 2 semanas. O fato é, o microciclo é uma unidade de duração fragmentada que você vai identificar na estruturação do seu planejamento de estudo e tem uma série de sentidos do ponto de vista metodológico em termos de planejamento. Muito bem, mas por que eu estou falando isso? Porque o que eu quero dizer, para quem está angustiado, achando que tem poucas horas de estudo por semana e não está rendendo, não está avançando, que na verdade, eu diria para essa pessoa o seguinte: olha, você tem tempo. Só que a duração do seu projeto plano de estudos talvez seja maior. Mas você não quer dizer que você não possa executar e não possa executá-la com qualidade. Eu costumo dizer o seguinte: aquele candidato, né, tá fazendo uma brincadeira, filhinho de papai, ou que tem algum outro patrocínio, né, tem alguma bolsa concurso, para ficar por conta dos estudos. A diferença entre esse cara e aquele que trabalha e estuda é a seguinte: os dois podem executar o mesmo plano de estudos, com a mesma qualidade em termos de eficácia e eficiência de processos cognitivos, mas a diferença deles é a seguinte: como um tem uma capacidade de investimento tempo menor do que o outro, tempo por microciclo, um vai durar mais que o outro em termos de execução de plano de estudos, mas os dois podem concluir. E eu acho que assim, um dos grandes problemas, às vezes, do candidato ao concurso público é a angústia, né, do resultado e muitas vezes do imediatismo. Por isso eu venho batendo a todo momento. Tem post lá no blog também sobre isso, na ideia do foco no processo e não no foco no resultado. Ou seja, o candidato, na minha visão, né, e tem uma série de fundamentos e sentidos por trás disso, o candidato tem que trabalhar não com foco no resultado, mas com foco na execução do seu planejamento de estudos. A minha meta essa semana é cumprir o meu planejamento estabelecido para essa semana. Na semana que vem é da semana que vem. E assim eu vou. Eu sou o refém do meu plano. Eu não estou preocupado. Obviamente que, né, não vamos ignorar, né, não sejamos românticos. Mas o que eu quero dizer é no sentido de neutralizar angústias. Eu não estou preocupado com o resultado. Eu estou preocupado em executar o meu plano de estudo. O resultado será uma consequência. Então enfim, as duas coisas que eu queria chamar a atenção para responder essa pergunta reflita sobre
como é, Regina, né, Tânia? Isso, Regina. Regina, isso vale para os demais. Reflita sobre essa questão cognitiva e reflita sobre essa questão do tempo envolvendo o planejamento.